Salve, gurizada! Tô chegando aqui hoje para dar continuidade na nossa série Operando Mini Contratos na Prática. Vocês pensaram que eu tinha desistido, né? Mas não, tá muito cedo para desistir ainda. Confesso para vocês que eu passei por uns dias difíceis. Tomei cada prejuízo, foi um atrás do outro. Essa semana que começou terrível, devolvi tudo que eu tinha ganhado na primeira semana, cheguei a ficar negativo, mas agora consegui engatar uma sequência de 2 dias positivos e o nosso patrimônio voltou a ficar no verde. E óbvio que por nós termos passado por essa dificuldade, algumas mudanças vão ter que acontecer. Eu pensei bastante sobre isso, também andei estudando bastante nesses últimos dias, buscando umas referências que pudessem complementar o meu operacional, porque a minha taxa de acerto ela está muito baixa. E se não tiver taxa de acerto, não existe milagre, não tem lucro. Por isso eu fui atrás de outras referências para estar complementando o meu operacional e eu vou fazer aqui nesse vídeo algumas mudanças no nosso plano de trade. Bora para a tela que hoje eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês. Vamos lá então. Vou começar mostrando as operações do dia 11 de julho, onde o índice abriu aqui dentro de um canal de baixa que eu já havia traçado. Ele veio respeitando e eu procurando alguma oportunidade para fazer a venda. Aqui eu não entrei vendido nesse candle vermelho que fez aqui, porque o risco ele era muito alto, de 365 pontos, eu fiquei com medo de vender aqui. O índice continuou caindo. Quando ele fez o pullback e 2 candles vermelhos aqui, no rompimento desse segundo candle, eu consegui entrar na venda com um risco aí de 340 pontos para buscar quase 700 lá para baixo. Final do dia acabou indo mais ou menos 600 pontos, mas lá para o meio da tarde e antes disso, o índice acabou voltando e pegou meu stop aqui. Então, primeiro loss do dia. Então, depois de eu ter tomado um prejuízo no nosso primeiro trade, eu vi que aqui o índice podia ter formado um fundo duplo que indicaria uma reversão na tendência e eu também tinha traçado um canal de alta aqui, onde eu pensei que ele estaria segurando, voltando para o canal para daí sim pegar uma sequência de alta. Então, o índice retornou para cima, o que me deu o stop aqui nesse candle. No próximo, então, o índice já tinha fechado acima da média, fechou acima da VWAP e eu fiz a compra aqui. Se não deu na venda, eu tentei na compra. O índice acabou andando 160 pontos e outro stop de 300 pontos. A primeira leitura que eu havia feito estava correta, e o índice respeitou certinho aquele canal de baixa. Mas por já ter perdido 3 vezes seguidas na sexta e já começar perdendo, eu acreditei numa virada nesse fundo duplo aqui, fiz a compra e perdi de novo. Mas acontece. Então nesse dia aqui, já para não aumentar o prejuízo, encerrei por aqui, prejuízo na segunda-feira de R$ 128. No dia 12 de julho, o índice quis subir, encontrou a média aqui e caiu bastante. Quando ele tentou recuperar, buscar o fundo do canal, eu estava pensando em uma venda aqui nessa região, porque o movimento foi bem parecido com o do dia anterior, mas a volatilidade estava muito grande e como eu não tinha tanta certeza assim, eu acabei esperando. No fim, o índice acabou subindo e aqui, na parte da tarde, então, o índice veio subindo. Quando ele fez uma retração, não rompendo o fundo anterior, no segundo candle aqui, eu fiz uma compra com o risco baixo de 150 pontos. O índice estava bem calminho aqui nesse horário, então ele fez um fundo aqui, os candles bem pequenos, estava num ritmo mais lento e como o nosso risco era só de 50 pontos, ele era baixo, eu resolvi arriscar aqui, dobrando a mão, entrei com 2 contratos para buscar 300 pontos lá em cima. Quando ele bateu 150, eu joguei no 0 a 0, ele foi lá pertinho, eu queria os 300, ele foi lá pertinho, não pegou,
e voltou no 0 a 0. Acabou fazendo um topo duplo aqui em cima para depois reverter a tendência fazendo um fundo aqui abaixo da VWAP. O índice lateralizou aqui, perdeu o canal de alta e nesse candle aqui que fechou abaixo da VWAP, eu fiz uma venda com um risco não muito alto, de 235 pontos. Ele acabou andando 100 pontos e voltou no nosso stop. Então, mais um dia aí de prejuízo, saí com menos 90, 2 operações perdedoras e uma operação que eu saí no 0 a 0. E como já era final da tarde também, eu acabei optando por não operar mais e encerramos o dia assim. Dia 13 de julho, quarta-feira, começou a nossa recuperação, índice abriu aqui em cima, mais ou menos onde tinha fechado no dia anterior, até que às 9h30 teve divulgação de um indicador econômico que trouxe essa volatilidade aqui para o índice, um candle de 1.000 pontos. A partir disso ele tentou subir, bateu nesse fundo, fez um topo superior ao topo anterior, na volta bateu nesse mesmo fundo, então ele não estava conseguindo romper essa região, e depois desse candle aqui, que fechou acima das médias, acima da VWAP, e rompendo o canal de baixa, eu fiz uma compra, o risco era de 360 pontos para ir buscar 700 pontos lá em cima. E essa aqui foi a nossa recuperação. Foi só na quarta-feira, a primeira operação vencedora, o primeiro gain. Eu já tinha devolvido tudo o que eu tinha feito desde o início do mês e consegui buscar esses R$141 aqui. Foi voltar a respirar e voltar para o verde. Depois disso eu já estava muito perto da meta, não bati, mas estava muito perto, R$9. Não valia a pena eu estar arriscando devolver esse valor para estar melhorando o resultado, então chega de operar nesse dia. Esse aqui é o dia 14 de julho, então, a data de hoje, onde hoje foi facinho para nós. Eu acho que o índice ele ficou com pena e acabou facilitando, abriu com um gap de baixa aqui e já abriu paradinho. Esses 3 primeiros candles, eles abriram e fecharam na mesma região, então estava sem direção, o índice estava indeciso nesse momento, e quando nesse quarto candle aqui, ele fechou vermelho em uma região abaixo das outras, em que ele não tinha conseguido ainda, era 9h15 da manhã, foi só fazer a venda aqui, com o risco de 310 pontos, para buscar 750 pontos lá embaixo, a meta diária, e tá aqui o nosso resultado, R$150, mais do que bom, e não precisei mais estar operando hoje. O índice acabou descendo mais 450, 500 pontos, que eu podia estar surfando aí nesse trade, mas deu para bater a meta, e nessa situação em que eu me encontro atualmente, já está mais do que bom. Esse aqui é o nosso relatório de performance, só para estar confirmando a veracidade das operações, que eu estou mostrando tudo mesmo, mostro quando eu ganho, mostro quando eu perco e não estou escondendo nada. Saldo líquido total, então, de R$265, nosso lucro bruto de 841 e um prejuízo bruto de R$576. O nosso fator de lucro está em 1,46%, foram 20 operações, 9 gains, 10 loss, uma operação zerada e um percentual de operações vencedoras aí de 45%. Eu acabei descobrindo também esse gráfico de patrimônio aqui, que é bem bacana para a gente estar visualizando, que lá no nosso primeiro dia, nossa primeira operação, ela foi de loss, nós passamos por um período negativo aí de R$63, depois subimos lá em cima nos 341, devolvi tudo, cheguei a ficar com menos R$26 e agora encerrando o dia aí no R$265. Então é bem bacana para a gente estar visualizando o nosso crescimento. Gráfico de operações então, e isso é o que eu tento colocar no nosso plano de trade, por mais que o nosso número de operações perdedoras ele seja maior, são trades com loss pequeno, e quando eu ganho, o ganho é grande. Então por mais que eu perca mais do que ganhe, os nossos ganhos são maiores do que as nossas perdas. Por isso que nosso resultado ele está positivo, apesar da nossa taxa de acerto
está abaixo de 50%. A nossa eficiência, então, é essa. Gráfico de ordens, não entendi nada aqui, mas tudo bem. Ativos operando só mini índice. Gráfico por período também é interessante. Resultado conquistado na parte da manhã e o resultado conquistado na parte da tarde. E bora dar uma conferida no nosso plano de trade. Acabei de entrar aqui e fui surpreendido com o Tatu Anônimo que está acessando. Então tem alguém que está acompanhando, está vendo aí como está sendo o nosso resultado. Tomara que o Tatuzinho esteja feliz com o que ele está vendo aí nas nossas operações. Então a nossa semana ela tá assim. Segunda-feira, como eu mostrei para vocês, foram 2 operações de loss, menos R$128. Na terça também, 2 operações de loss, menos R$90. Até que só na quarta-feira conseguimos tirar R$141 do mercado. Hoje, mais R$150. Tomara que amanhã seja mais 150 para conseguir salvar essa semana terrível que foi. E tá aumentando o nosso percentual de acerto também, que na semana está de 33,33%. É muito baixo isso. Muito, muito baixo mesmo. Eu não esperava que ia ser tão baixo assim. Mas bora lá. Depois de ter passado por esses 3 dias seguidos, eu estava pensando, nós trabalhamos mais de uma semana operando aqui e 3 dias foram suficientes para levar embora o nosso resultado que nós havíamos construído aí em 5 dias de trade. Então eu estava pensando que o nosso limite de loss ele não pode ser do mesmo tamanho do nosso limite de gain. Se o nosso percentual de acerto ele fosse maior, poderia sim, não teria problema. Mas como o percentual ele está muito baixo, eu vou ter que mudar aqui. Eu não vou poder estar arriscando mais R$150. É um valor muito pesado e os resultados negativos eles estão vindo com uma certa frequência. Então eu vou estar diminuindo para R$100 aqui no nosso limite diário de loss. E isso em pontos significa, vamos dar aquela calculada aqui, R$100 vezes 5, 500 pontos. Depois de ter calculado, dá para ver que nem precisava de calculadora. Mas já foi. 500 pontos com um contrato. Esse vai ser o nosso novo limite de loss. Eu acho que vai ajudar a manter o resultado positivo, porque quando nós perdermos, vamos perder apenas 100 e quando ganharmos, vamos objetivar um ganho de 150. E isso pode melhorar um pouquinho, mas trabalhar com esse percentual de acerto muito baixo é difícil. Então eu vou estar alterando aqui também, que não é recomendado pagar um loss maior que 50 ao invés de 75. E isso significa que o nosso risco por operação vai ser de 250 pontos. E outra, antes eu me dava a oportunidade de entrar em 3 operações. Agora, se eu tomar loss 2 vezes, já era, tô fora do jogo. E estamos assim então. Eu acho que no momento essas alterações que foram feitas são suficientes para estar melhorando o nosso resultado. E outra que a gente não pode estar mudando todos os dias. Quando a gente cria um plano de trade, primeiro a gente tem que colocar ele à prova, ver se ele funciona, se ele é lucrativo, para depois estar mudando. Esse resultado aqui, um percentual de acerto, ele é baixo, mas também ele é um resultado bastante parcial, porque nós temos ainda 2 semanas para estar operando e pode ser que esse percentual de acerto ele vá subir. Então, por enquanto, as alterações que eu estou fazendo são alterações pequenas para tentar proteger um pouquinho mais o nosso resultado. E que venha mais uma sexta-feira, então, e que seja outra sexta-feira positiva, assim como foi a primeira sexta-feira do mês, e que puxe de vez o nosso resultado semanal para cima. Estamos com o resultado acumulado então de R$265 no mês. O percentual de rendimento ele está em 5,30%. Já foram 18 trades com 7 gains e um percentual de acerto de 38,89%. Era isso então. Quem curtiu deixa o like, por favor se inscreve no canal. Se alguém estiver assistindo, assim como o Tatuzinho que estava acessando a nossa planilha, por favor, se inscreve no nosso canal
e também comenta aí embaixo, eu assisti, se você estiver assistindo esse vídeo, e me segue também no Instagram, @lucas.cruz. E sempre lembrando que o link dessa planilha aqui, ela tá na descrição. Então, se bater a curiosidade de saber como tá o meu resultado em tempo real, assim que termina a operação, eu venho aqui, preencho a planilha e coloco o nosso resultado. Então, aqui o resultado é em tempo real. Tá bom? Segue o vídeo. Que bela recuperação, não foi? Consegui voltar para o saldo positivo, consegui também recuperar um pouco do emocional, que querendo ou não a gente se questiona se o nosso operacional ele é lucrativo, uma vez que eu comecei a operar desse jeito esse mês. Então eu não tenho certeza nenhuma se no longo prazo vai dar para ganhar dinheiro com essa minha estratégia. A taxa de acerto continua terrível, muito baixa, eu tenho que pensar numa maneira de estar aumentando essa taxa de acerto, porque senão a nossa taxa de lucro ela vai ser muito pequena, apesar de as operações serem 2-1, e está sempre buscando melhorar cada vez mais. Hoje é quinta-feira, então, com esse saldo que nós estamos, não é garantia nenhuma de que fecharemos outra semana no positivo, mas foi na sexta-feira passada em que nós começamos a perder, e a partir daquela sexta-feira foi só prejuízo. Então amanhã eu vou estar operando com uma cautela maior. Se eu não me sentir seguro, não vou operar. Não quero nem pensar em devolver de novo esse lucro que eu estou conseguindo fazer nesse mês. E vamos seguir colocando essa estratégia à prova para ver qual vai ser o resultado final. Com certeza durante o caminho terão algumas mudanças a serem feitas e eu não vejo problema nisso, desde que sejam mudanças para estar melhorando aí o nosso desempenho nos trades. Tá bom? Quem gostou do vídeo, então, deixa um like. Quem puder, se inscreve no canal. Quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, comenta. Eu assisti aqui embaixo. Vou deixar aqui em cima no cardzinho também uma recomendação dos vídeos anteriores. Quem está chegando agora pode estar maratonando aí a nossa série de vídeos, onde eu mostro todas as operações que eu faço, as operações de lucro, as operações que eu tenho prejuízo, qual que é o meu pensamento, a minha justificativa para cada trade, o que eu imagino, os meus objetivos e compartilho aqui no YouTube, tá bom? Me segue no Instagram também, @lucas.cruz, e eu vou indo nessa. Até a próxima, forte abraço, valeu, fui!